Olá, bom dia. Convido você para nós continuar no estudo da palavra do nosso Deus. E o estudo de hoje vai ser sobre a graça de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, verso 11. Porque pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 4:14. Pois é desta maneira que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual foi o conselho do apóstolo São Pedro? Ele disse: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Quando compreendemos que a salvação não é pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, e vivemos na plenitude de Deus, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Como diz o apóstolo Paulo, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Amigo, ninguém será salvo pelas suas obras, como diz o profeta Isaías. Todos nós somos como imundo, todas nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebata. Isaías 64:6. Jamais somos justificados por causa das nossas obras. Como diz o profeta Jeremias, pelo que ainda que te lave com salitre e amontoa a potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como falou também o apóstolo Paulo, não de obra, para que ninguém se glorie. E ele continuou dizendo que a salvação é somente pela graça de Deus. Disse o apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, diz o apóstolo, da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? Romanos 7, 24 a 25. Ah, querido, nenhum de nós merecemos a salvação. Somos salvos pela graça de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como falou São Paulo, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Como o apóstolo Paulo nos orienta a aproveitar essa graça recebida de Deus? Diz o apóstolo: servis um ao outro, cada um conforme o dom que recebeu,
como bom despenseiro da multiforme graça de Deus? O que faz a graça quando se encontra com a verdade e a justiça e a paz de Deus? Disse Davi: encontraram-se a graça e a verdade e a justiça e a paz, e se beijaram. Salmos 85:10. E o que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, Deus, o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus e a verdade. Colossenses 1:6. Quão bom quando entendemos que a nossa salvação não depende das nossas obras, mas quando somos salvos por Cristo, as boas obras aparecem automaticamente, sem que percebemos que estamos fazendo o bem. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Por que eles fizeram esta pergunta a Jesus? Claro, porque um pé de limão não produz laranja. Com certeza vai produzir limão. Quando somos salvos pela graça, produz o bom fruto, como falou Jesus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Os cristãos muitas vezes fazem boas obras sem saber o que está fazendo, simplesmente porque vê que precisa ser feito. Amado, quando empregava toda a diligência e escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Que Deus possa abençoar nós, queridos, que possamos viver pela graça de Deus e não confiar em nossos méritos, porque a nossa salvação depende de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Se inscreva em nosso canal, deixe o like e compartilhe para que a mensagem de Deus alcance a todos. Que Deus o abençoe.